A obra começa com uma rachadura no espaço, onde uma mão está saindo rasgando os céus. Ano de 2035 d.C. O primeiro ano da descida divina. O portal entre a Terra e o plano dos deuses foi aberto. Deuses e demônios retornaram para esse mundo que haviam esquecido, com intenções malignas. No 7º ano da descida divina, o país J foi destruído. No 11º ano da descida divina, o país R foi destruído. No 15º ano da descida divina, a grande muralha de ferro de Daisha foi quebrada e os matadores de deuses foram completamente aniquilados. Mas ainda há alguém lutando, pois é visto um dos deuses voando para trás, gravemente machucado. Fora esse, há outros 3 deuses, encarando o humano, na qual está afirmando que mesmo que reste apenas ele ainda irá proteger essa terra, pois à frente de Daisha, deuses e demônios são proibidos de passar. O prota salta em direção a um ataque, e uma mancha de sangue cobre toda a tela. No entanto, na cena seguinte, o mesmo, agora com uma aparência mais jovem, acorda assustado em seu quarto, se perguntando se morreu, e pegando o celular para tentar entender o que está acontecendo, ele acaba se assustando, correndo em direção à janela, e ao abri-la, ele se depara com um lindo céu azul, o que significa que ele voltou para antes da descida divina. O capítulo seguinte se inicia com a tela de sistema, afirmando que a ativação das 9 camadas do Palácio Celestial foi bem sucedida, e uma tela de carregamento aparece, enquanto o prota se questiona que barulho é esse. Olhando em volta, ele vê várias aves voando aos céus, derrubando suas penas em um cenário parecido com um templo, repleto de correntes. Olhando para a entrada, ele reconhece como o Portão Celestial do Sul, o que faz ele se questionar se esse não seria o Palácio Celestial, e se por acaso ele não renasceu e o invadiu. Então, isso significa que depois da descida divina, deuses e demônios do Ocidente devastaram o mundo, mas os deuses do Oriente não apareceram. O que quer dizer que o segredo dos deuses de Xia está bem aí. Enquanto ele reflete, uma das estátuas libera um raio dos olhos que atinge o prota, inundando sua cabeça com muitas informações, fazendo o mesmo gritar pensando que irá explodir, até que ele apaga. E o sisteminha aparece novamente, iniciando o programa de reconhecimento de mestre, iniciando também o restauramento do corpo do hospedeiro, o envolvendo em umas faixas. Seus status de força, agilidade e resistência começam a ser restaurados, o fazendo jorrar sangue e se libertando após o reconhecimento de mestre ser concluído. E o prota sai de lá todo B10, sorrindo, enquanto sente que seu corpo está cheio de poder, pois renasceu por causa do sistema das 9 camadas do Palácio Celestial. E como o nome já diz, esse Palácio Celestial tem 9 camadas no total, e cada uma delas sela o poder de um deus antigo. Contanto que ele consiga entrar no Palácio Celestial correspondente, ele poderá obter o poder dos deuses daquela camada. Portanto, é preciso matar mais deuses e demônios para coletar o poder deles. Embora o prota não entenda muito bem o que está acontecendo, ele sabe que com as 9 camadas do Palácio Celestial, ele terá chances de sobreviver após a descida divina, pois nessa vida, ele definitivamente protegerá tudo. Na cena seguinte, uma garotinha abre a porta, o chamando de irmão, e perguntando a ele o que eles irão comer hoje no café da manhã, pois ela está morrendo de fome. Essa aí é Yang Babao, da 2ª classe da escola primária Yuanling, que no caso é a irmãzinha do prota. E assim que ele a vê, começa a ter lembranças da sua vida passada, onde ela foi morta em sua frente. Enquanto ela o pedia para que ele fugisse, o mesmo não podia fazer nada. Em seus pensamentos, ele a pede desculpas por não protegê-la em sua vida passada. No entanto, dessa vez, ele fará com que nesse mundo os demônios não possam mais machucá-la. Ele corre em direção a ela para abraçá-la e a bichinha fica sem entender o que está acontecendo. E todo se tremendo, ele diz que não foi nada, que apenas lembrou de algumas coisas tristes. E ela diz que entendeu. O prota avisa que se ela realmente não quiser ir para a escola, poderá faltar hoje, mas ela decide ir e pede para que ele descanse bem em casa. Na cena seguinte, no comando do distrito militar, um cara avisa a seu comandante que é uma ligação urgente no telefone número 1, o que deixa o comandante surpreso, pois essa é uma linha especial. Então será que o governo central tem alguma ordem urgente? Ao telefone, ele se apresenta como Shang Hushen,
e pede que quem está na linha se identifique. O prota do outro lado da linha diz que eles ainda não se conhecem, mas as notícias que ele tem certamente valerão a pena que ele o encontre. Após isso, o capítulo seguinte já começa com um monte de helicóptero e uns carros, que aparentemente estão indo encontrar com o prota. Um cara pede desculpas pela visita repentina, mas avisa que já avisaram ao portão e obtiveram permissão de entrar. Uma garota que estava colocando a roupa para secar vê aquele monte de gente e chama por sua mãe para ver os soldados, que se perguntam o que deve ter acontecido no bairro, pois parece ser algo sério, viu? Algumas pessoas no meio da multidão ficam assustadas, outras pensam se alguém fez algo errado, enquanto o protinha tá lá pedindo licença para passar. Enquanto ele vai em direção aos soldados, esse povo que pelo visto é um bando de fofoqueiro, ficam se perguntando quem é ele e se ele não cometeu algum crime. Se bem que assim, né? Se ele tivesse feito algo de errado, ele deveria estar fugindo ao invés de ir se encontrar com eles, não é não? O carinha de terno pergunta se ele é o Ingshi, pois o comandante está esperando por ele. O mesmo apenas pede para que eles vão logo, pois cada minuto a partir de agora é extremamente precioso. E as novinhas que estavam vendo o engravatado pedindo para ele entrar no carro, já ficam toda apaixonada, chamando o prota de um tesouro escondido que estava escondido entre elas, pois quem diria que eles tinham uma pessoa tão importante por ali. Durante a viagem, o prota pensa sobre as cidades subterrâneas, as muralhas de ferro e o exército dos matadores de deuses, e que precisará correr contra o tempo, pois ainda há muito a ser feito. Felizmente, no caminho da batalha entre os deuses e demônios, ele nunca lutou sozinho. E lá onde eles estão indo, uma mulher avisa ao comandante que o Ingshi, de 17 anos, nascido em um orfanato, cresceu com sua irmã mais nova, sempre cuidando um do outro. E até o momento, a trajetória dele parece ser de uma pessoa comum, sem nenhum histórico de comportamento anormal, nem qualquer registro criminal. O comandante pede que então ela explique como uma pessoa comum sabe sobre as estratégias e planos militares do exército. E essa aí é a guarda Wang Zifan, que tenta argumentar, dizendo ter apenas uma possibilidade, que os segredos militares foram vazados. No entanto, o comandante rebate, afirmando que vazar segredos militares é crime de morte, e esta é uma questão muito complexa, e até que a verdade seja revelada, não devem tirar conclusões precipitadas baseadas em suposições. Então, ela deve continuar investigando. Na cena seguinte, o protinha já está lá, olhando à vista da janela, enquanto se recorda de sua outra vida, onde tudo foi destruído. O general entra pela porta, o cumprimentando e pedindo para que ele se sente, pois terá somente 5 minutos. Mas primeiro, deverá o dizer como ele sabe desse número. Respondendo, o prota afirma saber de muito mais do que um simples número, pois sabe de muitos segredos absolutos que o exército nunca divulgou. E também sabe que em breve, o país e o mundo inteiro estarão à beira de uma grande crise. E nesse momento, o poder militar de todos os países serão inúteis. Vendo a reação do general, ele continua dizendo que sabe que é difícil de acreditar, mas nessa guerra, o inimigo que irão enfrentar será deuses e demônios da cidade divina. Eles rasgarão um véu do céu e virão à terra, começando uma matança contra os humanos. Meio que decepcionado, o comandante avisa que se ele veio apenas para dizer essas coisas alarmantes, então poderá ir embora. Mas antes que ele dissesse mais alguma coisa, o prota responde, falando 5 milhões, o que deixa ele um pouco surpreso. Continuando, o prota diz: depois que os deuses e demônios invadirem a Terra, cometerão inúmeros crimes brutais e cerca de 5 milhões de pessoas morrerão. Somente então as nações irão começar a se reunir para lutarem até o fim. No entanto, aí já será tarde demais. Após ouvir isso, o comandante pede por mais um motivo para que ele acredite nele. O mesmo se senta e fala que em alguns dias haverá um grande incêndio na parte oeste da cidade, conhecido como o incidente de Zhangzhou, e se as medidas forem tomadas a tempo, mais de 200 civis serão salvos. Além disso, o prota puxa uns papéis em sua bolsa e pede que, por favor, ele vá até esse lugar recuperar algo, pois ele provará a existência dos deuses. À noite, já de volta à sua casa, sua irmãzinha pergunta onde ele estava, pois já está tarde e ela está com muita fome. O mesmo apenas pede desculpas, pois estava bastante ocupado hoje. Mas felizmente, o mercado ainda não fechou, então basta ele esperar um pouco que ele irá fazer o jantar. Porém, ele pensa que parece estar em um sonho e que quase se esqueceu que ainda tem uma irmã em casa. Mas você não esqueceu de deixar o like no vídeo, né não? Bora, aproveita e se inscreve também no canal para acompanhar as obras novas.